Fala galera, tudo bem com vocês? Assunto hoje muito interessante: Libertadores da América. Copa Libertadores volta aos campos hoje, com vários confrontos já também com brasileiros envolvidos. E a ideia aqui é trazer uma análise para vocês sobre o valuation que envolve a Libertadores, dos clubes, dos países, né, que esses clubes representam na Libertadores, e também do top 10 de jogadores. Então vamos lá para essa análise maravilhosa para mostrar para vocês quem são os mais valiosos das Américas. Então, galera, começando com a análise de valuation, é um estudo que eu realizei aí com base nos dados da Transfer Market, e quem quiser consultar também, fazer alguma comparação, tem lá esses dados abertos a todo mundo. Bem interessante essas informações. Começando, vamos olhar para os países. Então, hoje nós temos 10 países que disputam a Copa Libertadores da América. Olhando o valuation, nós temos aí, somando todos os elencos, um pouco mais de 1 bilhão de euros, o valuation desses clubes, e são 32 clubes hoje que disputam a Libertadores. Então a gente olha, o valor médio de um clube hoje que disputa a Libertadores e valuation é de 34 milhões de euros. Quando a gente olha por país, é muito evidente aí como o Brasil está à frente dos outros países que disputam a Copa Libertadores, com 7 participantes, e com valuation acumulado, somando todos os clubes, de mais de 533 milhões de euros. E a gente também percebe a média aí de mais de 76 milhões de euros cada clube brasileiro aí em valuation. A gente vê também os outros países, são 10 países que hoje estão na Libertadores, e Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, Venezuela, com 2 representantes cada um deles, Colômbia com 3 representantes, ainda nessa fase de grupos, Equador com 4, Paraguai também com 3 e a Argentina com 5 representantes. Então a gente já percebe aí o domínio dos brasileiros e depois seguido pelos argentinos também aí, que juntos têm 75% do valuation de toda a Libertadores das Américas, né? Os clubes brasileiros e argentinos. Indo olhar o top 10 de clubes, por elenco de clubes, nós já vemos também aí os principais clubes que representam os seus países na Libertadores. Então no top 10 nós temos Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Grêmio, Internacional, São Paulo, Racing, argentino também, Atlético Paranaense e Santos. De cara a gente já vê uma questão muito interessante. Nós temos aí no top 10 7 times brasileiros e 3 times argentinos. Então, esses times aí hoje são os mais valiosos e tendem a ser os times aí mais com maior tendência de ganhar a Libertadores. E o que é muito interessante em relação a isso, a gente vê que o Flamengo, atual campeão, é o primeiro lugar, com pouco mais de 122 milhões de avaliação do elenco, e o River Plate é o segundo, e foi vice-campeão no ano passado. Mas quando a gente olha esse recorte do top 10, o que é interessante, 73% do valuation de toda a Libertadores está contida nos top 10. Então, esses clubes juntos representam 73% da avaliação de todos os elencos da Libertadores. Isso chama muita atenção. Outro ponto muito interessante também, muita gente questiona o quanto o valuation, o quanto o valor do elenco pode significar em resultado ou em tendência de resultado. Aqui eu trouxe 2 curiosidades também em relação aos 10 e 20 últimos anos. Então, olhando as últimas 20 edições, a questão interessante também, nós temos aí clubes de 5 países diferentes que foram campeões e mais de 15 clubes. Então, nós temos 15 clubes campeões e 5 países diferentes. O que é interessante nessa questão? O recorte daqueles top 10 que eu trouxe, dos 20 títulos disputados, 12 aqueles times do top 10 dessa edição de 2020 ganharam. Então, essa questão do poder financeiro representa aí 60% da conquista dos últimos 20 títulos da Libertadores. Olhando para os últimos 10 anos, esse número também se repete. Então, olhando aí essa questão, nós temos aí, nos últimos 10 anos, 6 títulos para os clubes que estão naquele top 10 de valuation da edição atual. E é interessante também olhar a dominância dos clubes brasileiros, né? Nos últimos 20 anos, os brasileiros ganharam 8 edições. Os argentinos também ganharam 8 nos últimos 20 anos. Nesse recorte de 10 edições, os brasileiros têm 6 títulos. Então, os argentinos não tiveram o mesmo desempenho que tiveram na década dos anos 2000, né? De 2000 a 2009. Então, de 2010 para frente, os brasileiros têm dominado e ganharam aí 6 das 10 disputas. Então, essa questão do fator financeiro, do valuation do elenco, representa muito na hora de você avaliar qual time é mais competitivo e time tem maior chance de ganhar o título. Uma curiosidade interessante também, quando a gente compara aí as 2 principais competições continentais do mundo, e aí já vai uma cutucada também, eu sou fã da Champions, absurdo,
mas eu também adoro a raça, a disputa do Campeonato da Libertadores. E aqui isso reflete-se em números, né? A Libertadores, nos últimos 10 anos, teve 9 campeões diferentes. Já a Champions League teve 5 campeões. Então, a Libertadores tem uma disputa muito mais acirrada e muito menos previsível. Quando a gente olha para o recorte de 20 anos, essa questão também é parecida. A Libertadores teve 15 campeões diferentes e a Champions League 9 campeões diferentes em 20 anos. Para fechar, o valuation por atleta. Então, nós vemos o top 10 de valuation por jogador. Os 3 jogadores mais valiosos das Américas hoje, pela avaliação da Transfer Market, são brasileiros. Gabriel Veron, ponta direita do Palmeiras, jogador muito rápido, muito jovem. Isso influencia muito no valuation. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que também tem uma avaliação muito interessante, aí 20 milhões de euros. E Matheus Henrique do Grêmio, o meio-campo também bastante promissor, com avaliação de 20 milhões de euros. Então, esses 3 brasileiros aí são os únicos na Libertadores hoje que são avaliados acima de 20 milhões de euros no mercado de transferências. E quando a gente olha para esse top 10, nós temos 5 brasileiros, 2 argentinos, 2 uruguais e somente 1 colombiano, que é o jogador Santos Borré, né, centroavante do River Plate. Uma questão muito interessante desse recorte. Hoje a Libertadores conta com 976 jogadores, né, dentro dos 32 clubes que disputam a competição, e o valor médio de um atleta que disputa a Libertadores é de 1,1 milhão de euros. Então já é um valuation bem interessante também, comparado aí também com a realidade de vários países na América do Sul. Galera, para fechar, fiquem ligados aí, hoje tem jogos da Libertadores, hoje já terça-feira temos Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense, Santos e Olímpia. Então, os brasileiros em campo. Amanhã nós temos Bolívar e Palmeiras, jogo lá na Bolívia, Inter e América de Cali, aqui no Brasil, e Universidade Católica contra Grêmio. E na quinta-feira nós temos o clássico São Paulo e River Plate e Independente del Valle e Flamengo. Fica a dica para vocês, pessoal. Eu, dentro dessa questão desses jogos e dos grupos que os brasileiros estão contidos, eu fiz uma análise no canal do nosso mestre João Areias, e junto com o nosso grande parceiro Rodrigo Calvoso, jornalista excelente, fizemos uma análise dos grupos. Eu fiz uma análise também de valuation, já comparando dentro de cada grupo. Então fica a dica aí, vou deixar depois na descrição o link para que todo mundo possa acompanhar e olhar essa análise mais detalhada de cada grupo e as chances dos brasileiros na competição. Galera, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo. Boa Libertadores a todos!